A história de Donald Trump, do menino de Queens ao presidente mais polêmico da história. Imagine um garoto loiro, nascido em Nova York, em um bairro simples, mas dentro de uma família que já respirava dinheiro e negócios. Esse menino, que desde cedo se destacou pelo jeito mandão e pela vontade de sempre ser o número 1, cresceria para se tornar um dos homens mais falados do planeta. Amado por milhões, odiado por outros tantos, ele já foi magnata imobiliário, estrela de reality show, presidente dos Estados Unidos e até o primeiro presidente condenado criminalmente a voltar ao poder. Esse é Donald John Trump, e hoje eu vou te contar em detalhes toda a sua história, da infância em Queens até os dias atuais, em pleno segundo mandato na Casa Branca. Prepare-se, porque a vida de Trump é uma verdadeira montanha-russa, com vitórias impressionantes, quedas espetaculares e retornos que ninguém acreditava que seriam possíveis. As origens: um menino em Queens. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no bairro de Queens, em Nova York. Ele era o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary Ann McLeod Trump. O pai, Fred, era um empreendedor do setor imobiliário. Já a mãe, Mary Ann, era uma imigrante escocesa que deixou as Ilhas Hébridas para tentar a sorte nos Estados Unidos. Donald cresceu em uma casa confortável, mas desde cedo aprendeu que dinheiro e negócios estavam no centro da vida de sua família. Fred Trump era rigoroso, disciplinador e esperava que os filhos fossem fortes, competitivos e ambiciosos. E Donald, desde criança, mostrava que tinha exatamente esse perfil. Ele era inquieto, tinha energia de sobra e uma personalidade dominadora. Tanto que, ainda adolescente, sua mãe decidiu que ele precisava de mais disciplina. Foi assim que, aos 13 anos, ele foi enviado para a New York Military Academy, uma escola militar particular. Essa decisão moldou muito do jeito Trump de ser. Lá ele aprendeu hierarquia, respeito às regras, mas também cultivou a ideia de liderança. Donald não queria ser apenas mais um cadete. Ele queria ser o melhor, o comandante, o centro das atenções. A marca Trump. O estilo Trump era inconfundível. Nomes dourados em prédios, carrões de luxo, jatos particulares, aparições constantes em colunas sociais. Ele transformou sua imagem em um produto. E não ficou apenas nos imóveis. Expandiu sua marca para cassinos em Atlantic City, campos de golfe, produtos de consumo, até mesmo uma companhia aérea, a Trump Shuttle. Claro, nem tudo deu certo. Seus cassinos acumularam dívidas gigantescas e ele enfrentou várias falências empresariais. Mas Trump sempre teve uma habilidade única: transformar fracassos em narrativa de aprendizado e nunca admitir derrota publicamente. A educação e os primeiros passos nos negócios. Depois do colégio militar, Trump passou por universidades, até se formar em economia pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, uma das mais renomadas escolas de negócios do mundo. Nessa época, ele já sabia que queria seguir os passos do pai, mas com um detalhe. Não queria ser apenas um empresário local em bairros de classe média. Ele queria brilhar em Manhattan, onde estavam os arranha-céus mais glamurosos. Em 1968, formou-se e entrou oficialmente na empresa da família. Apenas 3 anos depois, em 1971, assumiu o controle e a rebatizou como Trump Organization. Ali, nascia o Império Trump que o mundo conheceria. Seu primeiro grande golpe de mestre foi negociar com a cidade de Nova York a reforma de um prédio antigo e decadente, o Commodore Hotel. Com incentivos fiscais, Trump transformou o imóvel em um luxuoso Grand Hyatt Hotel. Esse foi o começo de sua fama como o homem capaz de transformar sucata em ouro. Depois vieram as obras mais icônicas, a Trump Tower, inaugurada em 1983, um arranha-céu de vidro e mármore na Quinta Avenida. Não era apenas um prédio,
era um símbolo. Trump queria que todos soubessem, ele não era só um empresário, ele era uma marca. O livro e o reality show. Em 1987, Trump lançou o livro The Art of the Deal, A Arte da Negociação. O livro virou um best-seller, consolidando sua imagem de gênio dos negócios. Ele aparecia na TV, dava entrevistas e seu rosto passou a ser reconhecido por todo o país. Nos anos 90 e 2000, além dos negócios, Trump virou celebridade pop. Fez participações em filmes, séries e até no mundo do wrestling da WWE. Mas o grande salto veio em 2004, quando ele estrelou o reality show The Apprentice, transmitido pela NBC. No programa, jovens competiam para trabalhar com ele. Trump aparecia no centro, julgando os candidatos. E foi dali que nasceu sua frase mais famosa: "You are fired", ou "Você está demitido". O programa foi um fenômeno mundial e Trump passou de empresário a astro da televisão. O caminho para a política. Durante anos, Trump flertou com a política. Em diferentes épocas, cogitou concorrer pelo Partido Democrata, pelo Partido Reformista, até mesmo como independente. Mas foi em 2015 que ele fez o anúncio que mudaria a história. Lançaria sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. No seu discurso de lançamento, ele falou sobre imigração ilegal, sobre construir um muro na fronteira com o México e sobre recuperar empregos que, segundo ele, tinham sido roubados por outros países. Suas palavras dividiram opiniões. Muitos acharam um absurdo. Outros finalmente sentiram que alguém falava o que pensavam, mas não tinham coragem de dizer. E assim, contra todas as previsões, Trump venceu as primárias republicanas. Depois, enfrentou Hillary Clinton nas eleições de 2016. O mundo inteiro achava que Hillary venceria com facilidade, mas, em uma virada histórica, Trump se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. A presidência de Trump, 2017 a 2021. Trump assumiu em janeiro de 2017 com uma base extremamente fiel. Sua forma de governar era direta, muitas vezes agressiva, e quase sempre marcada por polêmicas. Alguns pontos centrais do seu governo: imigração. Endureceu políticas, tentou barrar a entrada de imigrantes de países muçulmanos. Economia. Reduziu impostos, buscou trazer indústrias de volta aos Estados Unidos. Política externa. Foi o primeiro presidente a se encontrar com um líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Comunicação. Usava o Twitter como arma política, anunciando decisões e atacando adversários em tempo real. Mas também enfrentou fortes críticas. Foi acusado de incentivar a divisão racial. Sofreu 2 processos de impeachment. Sua postura diante da pandemia da Covid-19 foi vista como negacionista por muitos. Em novembro de 2020, perdeu a eleição para Joe Biden, mas se recusou a admitir a derrota, alegando fraude eleitoral. Isso culminou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, um dos momentos mais sombrios da democracia americana. O retorno histórico. E então aconteceu o que poucos imaginavam. Em novembro de 2024, Donald Trump venceu novamente as eleições presidenciais. Ele se tornou o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a retornar ao poder após um mandato perdido, desde Grover Cleveland, no século XIX. Mais do que isso, foi o primeiro presidente condenado criminalmente a voltar ao cargo. Em janeiro de 2025, aos 78 anos, reassumiu a Casa Branca. A queda e os processos. Após deixar a Casa Branca, Trump não desapareceu. Pelo contrário, continuou sendo figura central na política. Mas passou a enfrentar uma enxurrada de processos. Casos de fraude financeira. Acusações criminais, incluindo o famoso caso do pagamento à atriz Stormy Daniels. Investigações sobre sua conduta na eleição de 2020. Em maio de 2024, foi condenado criminalmente em Nova York. Mesmo assim, sua base permaneceu fiel.
o segundo mandato em 2025. Desde que voltou, Trump intensificou seu estilo de governar. Algumas de suas medidas e acontecimentos recentes incluem: endurecimento radical nas leis de imigração, polêmicas com governadores e prefeitos, envio da Guarda Nacional para as ruas de Washington, discussões sobre sua saúde, depois de aparecer com hematomas nas mãos, anulação pela justiça de uma multa bilionária contra ele. Mais uma vez, Trump ocupa o centro das atenções. Mais uma vez, divide o mundo entre os que o veem como salvador e os que o chamam de ameaça à democracia. O legado. Donald Trump não é apenas um político. Ele é um fenômeno cultural. Um homem que transformou seu sobrenome em marca, sua vida em espetáculo e sua carreira em uma eterna disputa entre aplausos e vaias. Do menino levado de Queens ao presidente mais polêmico da história moderna, Trump personifica a frase: "Nunca me subestime". E goste dele ou não, uma coisa é certa: enquanto Donald Trump existir, ele não permitirá que o mundo o esqueça. E aí, você já conhecia todos esses detalhes sobre a vida de Donald Trump? Qual parte da trajetória dele mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Enquanto Donald Trump existir, ele não permitirá que o mundo o esqueça.